Olá, boa tarde. Um dia depois da divulgação do Atlas da Violência no Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou propostas que têm por objetivo a ressocialização de presos. Nos últimos 10 anos, mais de 550 mil pessoas perderam a vida vítimas de violência no Brasil. Em 2016, foram registrados, em média, 30 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Taxa 30 vezes maior que a de países da Europa. Os números divulgados esta semana provocaram debates na Comissão de Constituição e Justiça. O que nós estamos convivendo é algo inaceitável, inadmissível. E o pior, já tive a oportunidade de mostrar que, dentro desse quadro da violência, algumas conclusões nós podemos tirar. A deterioração da segurança pública no país, a área da inteligência e das ações concretas. Hoje, com esse Atlas que está aí apresentado para o Brasil, nós podemos concluir que o Estado brasileiro está de joelhos diante as facções criminosas do país. E meu estado, inclusive, nesses dias, atravessa e se vê pelo noticiário uma onda de crimes, de incêndios em ônibus e instalações públicas. Isso resulta dessa mesma insegurança que o senador muito bem apontou, na criminalidade que leva, inclusive, a essa mortandade de jovens. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro tem mais de 720 mil presos. Cada um deles custa ao Estado cerca de R$ 1.500 por mês. Os que tiverem condições financeiras deverão devolver ao Estado esses recursos, de acordo com uma proposta que foi aprovada pela CCJ. Os que não puderem deverão pagar com trabalho. O que eu estou querendo combater é a ociosidade. E a ociosidade tem levado aos presos a serem presas muito fáceis das facções hoje que estão infestando os nossos presídios. Para que sejam criadas condições de trabalho nos presídios, os senadores aprovaram uma outra proposta que prevê a construção de colônias agrícolas ou industriais em cidades com mais de 500 mil habitantes. Essas colônias seriam criadas exclusivamente para que presos que cumprem pena em regime semiaberto possam trabalhar. De acordo com o texto, para implementar a proposta, recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, serão transferidos aos estados por meio de convênios. O projeto prevê também que os presos em regime fechado serão transferidos para as colônias quando progredirem de regime. Dessa maneira, os condenados terão uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, de ressocialização por meio do trabalho agrícola ou industrial remunerado. Além disso, evita-se que presos de menor periculosidade tenham contato com presos de maior periculosidade. As colônias, enfim, não serão universidades do crime. A CPI dos cartões de crédito ouviu hoje representantes do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A comissão investiga por que os juros do cartão de crédito são tão altos no Brasil. Representantes do Banco Central disseram que têm atuado para promover competição no mercado de cartão de crédito. Afirmam que as resoluções do banco ampliaram de 2 para 20 as empresas credenciadoras. No caso de cartões de débito, a taxa paga pelo lojista reduziu de 1,60% para 1,45%, e no caso dos cartões de crédito, essa redução foi de 2,93% para 2,57%. Além disso, autorizaram o funcionamento das chamadas fintechs, empresas de tecnologia que vão ofertar crédito sem a necessidade de intermediação por um banco. Temos grande expectativa que esse mercado cresça nos próximos anos. Cresça para conceder mais crédito, conceder crédito para segmentos hoje pouco atendidos, como micro e pequena empresa, conceder crédito para segmentos de famílias que hoje estão à margem do sistema financeiro e também contestar a margem
margens de operações de crédito e outros tipos de operações financeiras que hoje são, de certa forma, elevados. Para a representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deve-se buscar a desconcentração do mercado. Os 5 maiores bancos do país detêm quase 90% dos depósitos e cada um deles criou a sua própria credenciadora de cartões de crédito. Movimento chamado de verticalização que dificulta a concorrência no setor. O regulador e o CAD, CAD, Banco Central, Ministério da Fazenda, o Estado, sempre tentando agir, mas aí eles dão uma resposta àquela ação para, no fundo, continuar com aquele poder. Por isso é que eu coloco que é muito importante que o Estado entenda essa dinâmica para tentar evitar que a gente atrase muito o processo da desbancarização. Para os senadores da CPI, os juros cobrados nos cartões de crédito são desproporcionais à realidade do mercado brasileiro. Enquanto o seu dinheiro está rendendo lá no banco 0,5%, se você entrar no cheque especial, você vai pagar 15% ao mês. E se você for para o cartão de crédito, às vezes você paga até 30% de taxa de juro ao mês. A cidadania da população LGBT, com foco na terceira idade e no envelhecimento, foi discutida em audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos. A visão que se tem na sociedade sobre a diversidade sexual pode ter mudado com a inclusão de novos direitos e garantias, mas a vulnerabilidade diante da discriminação ainda é uma realidade. E para quem está na terceira idade, os problemas são ainda maiores. Preconceito e rejeição juntam-se a dificuldades de se comprovar anos de trabalho para aposentadoria e assistência à saúde. A média de vida de uma travesti é de 35 anos de idade. Ou ela morre de AIDS, ou ela morre de drogas, ou ela morre assassinada, que é o mais comum, ou suicídio. Desde 65, o meu primeiro trabalho, tenho 47 anos de teatro e cinema, tenho 53 anos e acontece isso que eu consigo provar há 11 anos. Tentei agora fazer uma aposentadoria por essa mixaria do salário mínimo, esse governo me trancou, então eu tenho 2 aposentadorias trancadas. Há 2, 3 anos eu comecei a ter problemas econômicos, parei de pagar plano de saúde, mas sou uma pessoa privilegiada porque tenho amigos, se eu precisar médico, tem médico, se eu precisar tem hospital, eu tenho pessoas que me garantam essa estrutura. Os participantes reivindicaram políticas públicas e defenderam uma mudança de mentalidade para que o segmento LGBT enfrente o envelhecimento com dignidade e o devido suporte financeiro e assistencial. Quanto à minha aposentadoria, eu não paguei INPS, quer dizer, paguei enquanto mulher. Depois de homem, eu tive biscates. Você abrir mão da sua identidade de gênero para poder ter acesso à saúde, que houvesse um movimento popular, que tivesse cursos de formação, enfim, que houvesse uma conscientização da sociedade para podermos ser respeitados. Vai ter uma geração de idosos assim, como é? Quem está cuidando? Aí já tem um caso aqui, não tem aposentadoria, tem que se cuidar, tem que ter um cuidado com as pessoas, tem que ter a saúde, o acesso à saúde. Então tem políticas para serem, e essa audiência vai ajudar a gente a pensar nessas políticas, né? O plenário confirmou nesta terça-feira acordo intermediado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, entre a Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas. Firmado na semana passada, esse acordo reajusta o valor de serviços pagos pela instituição às casas lotéricas pelo recebimento de boletos, faturas e convênios. O acordo beneficia 13 mil lotéricos, que atendem a 120 milhões de usuários. É algo extremamente justo, claro. Houve uma boa negociação, uma negociação é sempre uma negociação, não há perdedor, portanto, os lotéricos do Brasil estão de parabéns e vão receber retroativamente os valores que lhes são devidos pela Caixa Econômica e por aqueles que utilizam os serviços, como outros bancos que utilizam os serviços dos lotéricos do Brasil. O plenário aprovou mudanças nas regras de tributação sobre aplicativos de transporte de passageiros. Mais informações na reportagem de Karine Beluso.
Os senadores aprovaram uma alteração na dinâmica do recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, que é de competência dos municípios. De acordo com o projeto de lei, o tributo vai ser cobrado pela cidade do embarque do usuário de aplicativos como Uber, Cabify e 99, e não mais pelo município onde está sediada a empresa de tecnologia. O objetivo é melhorar a distribuição dos recursos. Trata-se de fazer justiça e distribuição fiscal. Os aplicativos de transporte e outras empresas de economia compartilhada que vão crescer extraordinariamente nos próximos anos, isso no modelo atual tende a produzir uma concentração de arrecadação. O presidente Eunício Oliveira havia assumido o compromisso na última marcha de prefeitos a Brasília de colocar a matéria rapidamente em votação. Nós estamos falando de recursos da ordem de mais de R$ 1 bilhão. Recursos que estão concentrados hoje praticamente na cidade de São Paulo, porque é lá que está a sede fiscal de todas essas companhias que fazem o aplicativo de mobilidade. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, foi homenageado ontem à noite na posse de novos defensores públicos federais. Eunício Oliveira foi homenageado na posse de 26 novos defensores públicos federais na sede da Defensoria. O presidente do Senado e do Congresso Nacional recebeu a comenda Santo Ivo, concedida a personalidades que tenham se destacado ou prestado valiosa ajuda na promoção da Defensoria Pública da União. A placa foi entregue pelo Defensor Público Geral Federal, Carlos Eduardo Paz, que elogiou a atuação de Eunício no parlamento. O representante de um poder que precisa sempre estar atento, de ouvidos abertos à população, um poder que vem da legitimidade popular do voto, que é o poder legislativo. Ver hoje um conterrâneo da envergadura do senador Eunício Oliveira presidindo o Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, é motivo de muito orgulho para uma região que precisa muito de atenção, assim como outras regiões do país. Em seu discurso, Eunício Oliveira ressaltou a importância do trabalho dos defensores públicos na prestação de serviços aos mais necessitados do país. A garantia do acesso à justiça ainda é uma luta cotidiana, a ser travada todos os dias pelos três poderes, pelas defensorias públicas dos estados e pela Defensoria Pública da União e pela sociedade brasileira. A prestação de serviços judiciais, a resolução pacífica de conflitos e a democratização da justiça não devem discriminar ninguém. Os defensores públicos são os fiscais dos direitos fundamentais, do devido processo legal e da ampla defesa, repito, dos necessitados. É a nobre missão dos senhores e das senhoras garantir maior acesso de todos, sem distinção, àquela que é a verdadeira mãe, chamada justiça. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.